Entrevista, porra. Sejam muito bem-vindos a mais um Infelizmente Entrevista. A entrevista do Infelizmente FC, o podcast onde o pior time é o seu. Hoje, primeiramente, acompanhado por Daniel Dalense, Richard Baluta e Guilherme Colomé. Mas hoje nós temos um convidado especial. E eu não vou, como vocês sabem, vocês que nos ouvem, eu não vou apresentar. Ele vai se apresentar. Nós temos aqui um funcionário do departamento jurídico do Coritiba Futebol Clube. Então, Guilherme Charles, por favor, se apresente, conte sua carreira, conte como é que é trabalhar no Coritiba. E aqui, normalmente, a gente tem uma tradição de pedir um ídolo e um jogador que odeia. Só que a gente evita isso com quem trabalha em clube. Então, se puder, só o ídolo tá bom demais pra gente. Gente, boa noite, bom dia, boa tarde para quem estiver ouvindo. É prazer estar aqui falando com vocês. Gui, obrigado pelo convite. Uma honra estar participando, infelizmente. Vamos lá. História. Difícil, né? Eu tenho aí 26 anos, né? Uma história curta ainda, perto de quem vocês já entrevistaram, mas sou formado em Direito pela Federal do Paraná, né, em 2016. Em 2013 fui estagiário do Paraná Clube, no Departamento Jurídico, e desde 2016 como estagiário. Estou lá no Coritiba, trabalho no Couto Pereira diariamente, tratando aí dos interesses do clube em várias demandas, né? Junto a atletas, junto a terceiros, a empresas, e a gente vai tocando a vida. Então, basicamente é isso, senão a gente vai ficar passando o programa inteiro falando aí de que a gente já vai tratar bastante disso aí para frente. Pronto, faltou só o ídolo para a gente poder avançar. Verdade. Ídolo, cara. Difícil a gente falar de ídolo, né? Quando você começa a trabalhar com esporte, você começa a desconstruir aquela figura que às vezes o pessoal te passa, né? De uma figura perfeita, inatingível, inalcançável. Mas, cara, eu acho que pelo que eu vi ainda como criança, como adolescente, acho que o Adriano Imperador ficou muito marcado aí o que ele fez, principalmente na Copa das Confederações, a raça, a dedicação. Infelizmente é uma carreira mais curta, mas acho que fico com o Adriano Imperador aí. Isso aí. Grande Dico. Grande ídolo. Vamos passar aqui, eu vou passar para a pessoa que nos trouxe o convidado. Guilherme Colomé, traga a sua primeira pergunta. Bom, primeiramente, novamente, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve. E mais uma felicidade trazer o Guilherme Charles em algum lugar para falar sobre futebol, falar sobre advocacia no meio do futebol, direito desportivo no geral, que acaba sendo que sou suspeito, é meu amigo pessoal, já fomos em audiência junto, eu estava assistindo, ele estava assistindo também, já jogamos bola junto, outros carnavais a gente se conhece. Até estou usando a camiseta do Curitiba para passar uma homenagem para ele, mas os torcedores do Inter vão me pedrejar. Então acontece. A pergunta mesmo que eu vou fazer é para destrinchar assim, para o pessoal que é um pouco alheio ao papel do advogado dentro do clube. Como é que é a rotina do advogado dentro do clube de futebol e exatamente, assim, destrinchando pontualmente, o que você faz no teu dia a dia, qual que é a atuação extremamente excepcional que você tem que fazer, o que você faz mais comumente no teu afazer de advogado representando o Coritiba? Cara, às vezes o pessoal fica muito com uma visão assim restrita, achando que advogado de clube é fazer contrato de atleta e tratar de temas na justiça desportiva e também ter a experiência de atleta com outros clubes. Cara, a gente costuma fazer uma relação com jurídicos de empresas, né? Porque o departamento jurídico de um clube, ele atua basicamente como consultivo para todos os outros departamentos do clube. Então, você tem como cliente, né, todos os outros departamentos, principalmente quando a gente fala em contrato, né, daí questão do marketing, né, contrato de patrocínio, contrato de licenciamento de marca, contratos de permuta. Então, tudo isso passa pelo departamento jurídico, além, lógico, da atuação voltada para o futebol, né, que daí a gente tem um envolvimento muito grande, né,
passa por tudo que eu já falei, negociação com atletas. Hoje, basicamente, todos os atletas contam com empresário, então você trata mais com o empresário antes de falar com o atleta, propriamente dito. Você trata com outros clubes, né? Muitas vezes contratos de empréstimo, de transferência. A gente ali, internamente, a gente faz o mapeamento do mecanismo de solidariedade e da indenização por formação, que são duas previsões do regulamento de transferências da FIFA, né, como forma de indenizar, entre aspas, e incentivar a formação de atletas. Então, a gente faz esse monitoramento, a gente faz as cobranças, né, junto com a FIFA. Enfim, basicamente, hoje, já passei por quase todas as funções aí do departamento, já, né, comecei ali na reserva, como no estágio, daí depois passei para essa parte dos contratos, né, cíveis, e hoje eu sou responsável ali pelos contratos de futebol, né, do Curitiba. Então, toda essa parte negocial envolvendo o futebol sou eu que toco ali dentro. Então, é basicamente isso, cara. É bastante coisa, né? Aí cabe a cada clube avaliar a sua estrutura. Tem clube que internaliza tudo, tem clube que terceiriza tudo. A gente tem 2 escritórios que nos atendem com ações trabalhistas e ações na justiça comum, né, no civil. Mas é muito importante a figura do jurídico interno para você até prover de informação algumas coisas que, né, um terceirizado ali que não está no dia a dia, às vezes não teria. Então, é basicamente isso. Muito bem. Vamos seguindo aqui. Daniel, o que é que você gostaria de perguntar? A minha pergunta é a seguinte: qual a tua opinião sobre a estrutura da justiça esportiva no Brasil? Eu comparo um pouco com, por exemplo, na Itália, na Inglaterra, que normalmente quando o jogador comete um ato de disciplina no sábado e no domingo, geralmente na terça-feira eles já decidem qual é a punição. Na NFL, por exemplo, eu lembro de um caso que a gente teve no ano passado, com um jogador tirou o capacete, agrediu o outro sem capacete, o Mason Rudolph do Pittsburgh Steelers foi agredido. No dia seguinte, a NFL, que tem uma comissão disciplinar, assim como a Série A da Itália, que é a Premier League também, eles tomaram a decisão de suspender aquele jogador por resto da temporada, ou também que se envolveu na briga por 3 ou 6 jogos, não me recordo. Já aqui no Brasil, a gente tem o STJD, tem o CBJD. Eu não sei exatamente quando foi formado, quando surgiu o STJD e o CBJD já tiveram algumas atualizações. Eu acredito que foram, talvez, da forma que está mais ou menos depois da redemocratização aqui no Brasil, né? Mas, de qualquer forma, aqui você tem um ato de indisciplina para um jogador. Eu acompanhava um pouco mais antes, não sei como está exatamente agora. 3 semanas depois ele é julgado, aí sempre tem efeito suspensivo, para 2 semanas depois tem um novo julgamento, e aí se decidir alguma coisa. É um processo lento, e principalmente em relação à perda de pontos, né? Como a gente tem, principalmente quando é a nível estadual. A gente tem o TJ de um estado, decide, é uma questão de pontos, né? De perda de pontos por jogador irregular, e decide, uma turma decide, aí quem perder vai apelar para o pleno, isso é um fato, e quem perder vai apelar para o STJD, às vezes vai para uma turma, às vezes vai direto para o pleno, às vezes vai para uma turma, quem perder vai para o pleno do STJD. Então é um processo que me parece muito lento. Na tua opinião, a gente deveria manter esse esquema que a gente tem hoje, com STJD, com julgamento, essa questão, ou cada competição poderia ter uma comissão disciplinar que resolvesse, claro, com direito, obviamente, à defesa, né? Não estou pedindo nenhum julgamento sumário, mas algo mais célere, algo mais rápido. O que você pensa sobre isso? Cara, obrigado pela pergunta. Assim, são vários pontos, né? Eu acho que o problema não é nem a questão da celeridade, cara. Sendo bem sincero, relativamente rápido, né? Os julgamentos na justiça desportiva, inclusive, ela existe, uma das premissas dela existe realmente a necessidade de um julgamento célere, né? Por conta de, por exemplo, imagina essa questão, vai ter jogo ou não vai ter jogo na justiça comum, né? Isso daí vai se arrastar, é decidido tudo em sede liminar, né? Porque senão perde o objeto, o jogo já foi, a gente não vai ter um julgamento adequado. Então, eu não vejo tanto o problema da celeridade, porque
para a necessidade das competições, é até relativamente rápido. Lógico, algumas situações, como uma competição de pontos corridos, por exemplo, né, essa questão de se uma equipe perde ponto ou não, você vai passar, você vai mudar de fase, já vai estar na semifinal, vai jogar às vezes um anterior. A minha grande crítica à justiça desportiva é a forma como ela é composta, né? As indicações, né, são realizadas por cada entidade, então a CBF, os clubes, os atletas, os árbitros, a OAB, eles escolhem, em teoria, né, são eles que escolhem os representantes do pleno, para então serem formadas as comissões disciplinares e também tem indicação da procuradoria. Primeiramente, eu não sei se todos sabem, não é necessário ser advogado para você atuar na justiça desportiva, né? Então, esse é um dos pontos que, quando eu comecei a estudar, me chamou a atenção. Longe de querer criar uma reserva, né, de mercado, tem muita gente que conhece do esporte e sabe analisar com propriedade um lance, coisa que algum advogado que nunca jogou bola não sabe, né, se o lance teve maldade, não teve, enfim, coisas do tipo. Mas é algo que me chamou a atenção. Pelo seguinte, tem toda uma técnica envolvida, tem todo um regulamento aqui muito mais pormenorizado do que outros lugares. E do jeito, às vezes, que é aplicado o código, seria melhor até que fosse da mesma forma que na Inglaterra, na Itália, de um dia para o outro, né? Porque, por exemplo, atraso na partida, né? É simulado. A cada minuto de atraso é R$1.000. Então, você não precisa ficar despendendo tempo, apresentando defesa e esperando o julgamento. Você sabe, tem coisa ali que tem uma cartilha que é muito difícil você reverter em sede de defesa, né, de sustentação. A grande questão é, a justiça desportiva no Brasil é voluntária. Então, nenhum auditor, nenhum procurador, ninguém ali recebe por estar ali. Então, para mim, justamente, não pode ser tratado algo tão caro, algo tão importante e com uma necessidade de resolução rápida por pessoas que não recebem por estar ali. E aí, quando a gente pensa nessa estrutura, a gente não pensa no futebol. Mas a gente tem que lembrar que essa estrutura é vinculada a cada federação nacional tem que ter seu STJD, tem que custear o seu STJD, só que o pessoal que está ali não recebe. Então, o cara que vai ter ali, na sobra dos compromissos profissionais dele, ele tem que encaixar. Então, talvez muitos casos não sejam tratados com atenção devida por conta disso. Então, a estrutura, eu acho que tem que ser revista. Você tem que trazer uma profissionalização de forma que você possa, inclusive, cobrar esses profissionais. A gente tem muitos casos, assim, que um caso muito semelhante é tratado de forma diferente, né, por diversas comissões. Então, acho que tem que ter esse cuidado na revisão da reconstrução e, às vezes, se for o caso, inclusive, deixar a cargo de cada competição, criar uma figura ali disciplinar para, no final de cada rodada, você analisar os casos e verificar, lógico, garantir a ampla defesa do contraditório, mas poder aplicar as sanções assim mais rápidas, sem toda essa estrutura que demanda e que volta e meia está no noticiário. Richard. Buenas. Primeiramente, boa noite, boa tarde, né? Bom dia para quem está ouvindo a gente. Mais uma vez agradecendo aqui o Guilherme Charles por estar aqui com a gente, né? Do nosso FC Entrevista dessa semana. Vamos lá. Minha pergunta é o seguinte: você pode contar pra gente assim, algum caso curioso da profissão de você, da onde você atua, assim, que você ficou, digamos assim, surpreso, negativamente, positivamente, enfim, com como as coisas acontecem no meio do futebol? Cara, eu vou trazer 2 fatos para vocês que eu acho bem legais. O primeiro foi o dia que eu fiquei mais nervoso na minha vida dentro do Coxa, que foi o dia que eu redigi a proposta de contratação para o Ronaldinho Gaúcho.
quando veio, cara, primeiro eu não acreditava, achava que fosse, porra, isso daí é boato e tal. Cara, quando chegou, ó, proposta para contratar o Ronaldinho Gaúcho, daí você começa a escrever, cara, eu não acredito, vou conhecer o Ronaldinho. Esse foi o dia, assim, mais bacana, assim, que, tipo, que eu fiquei mais empolgado, assim. Esse foi, assim, que como eu acho que um dos meus chefes estava de férias e eu que fiquei responsável ali, e daí de mandar a proposta para o Assis e fazer tudo, então foi um dia bem bacana. Pelo contrário, né, o dia que assim mais que a gente se assustou e viu que e evitou que o Curitiba sofresse sanções posteriormente, eu acho que o Colomé já ouviu, né? A gente é o primeiro clube aí com o departamento de compliance na América Latina desde 2016 e a gente identificou duas contratações, né, de atletas que passariam pelo Curitiba por 6 meses, sem o intuito de atuar, sem o intuito de disputar nenhuma partida, só para justificar uma transferência deles para o clube da China, né? Inclusive esse ficou hoje é conhecido como caso China, né? Que a gente ao identificar essas contratações que em nenhum momento passaram pelo departamento jurídico, o clube receberia lá um valor através de um ex-funcionário, né? Que daí a gente não sabe se efetivamente entraria para o clube, ficaria com ele, mas enfim, a gente conseguiu evitar que essas transferências, né, nitidamente, transferência ponte, né, que você não tem o objetivo de ter um benefício desportivo com aquela contratação, ocorresse e daí pudesse acarretar em sanção à FIFA ou Curitiba. Então esse foi assim o caso assim que mais chamou a atenção ali para mim por conta do que podem fazer para se beneficiar ali dentro da estrutura de um clube. Muito bem. Agora eu vou pegar assim e vou aproveitar essa pergunta de Richard. Tem algum caso fora Coritiba, além do Coritiba, que você lembra assim, que você viu nas notícias, alguma coisa assim, disse, esse caso é interessante, eu vou ficar de olho aqui para ver no que é que ele vai dar. Eu acho que o do São Paulo, não sei se você estava falando agora, é do menino que foi para um clube chileno, La Serena, não sei se tem alguma coisa, é isso? Esse é um dos casos, né, que a gente fica de olho, né, que dificilmente uma promessa do futebol brasileiro sai para um clube, né, assim, de pouca expressão no exterior, sem ter alguma negociação engatilhada, né, mais para frente. Então, esse é um dos casos. Fora operações aí, né, que a gente vê com envolvimento de empresário, né, acho que o Pogba teve com o Raiola, que porra, o cara recebeu 60 milhões, um negócio assim surreal. São coisas do tipo que a gente sempre acompanha. Às vezes a gente tem a capacidade de jogar com o que acontece por tantos acontecimentos que a gente tem conhecimento, mas são alguns aí do que a gente fica de olho, assim, até para ver o entendimento que é físico, que os órgãos responsáveis entendem de como proceder ou não proceder. Colomé. A minha pergunta vai ser. É só uma pergunta mais para o pessoal que é fã do futebol mesmo, ainda tem aquele sonho de trabalhar no futebol. Qual que é o sentimento de trabalhar no clube do coração, mas numa área que às vezes chega a ser esquecida e injustamente criticada, que é muito nos bastidores, assim, e fica muito, muito visado. O clube do futebol é realmente o jogador que joga, que está lá jogando, comissão técnica, categoria de base, mas eles esquecem que existe toda uma estrutura por trás, porque hoje em dia clube de futebol gera dinheiro, gera emprego, como se fosse uma empresa, e por isso também tem o compliance. Mas qual que é o sentimento, assim, de trabalhar dessa maneira no clube que você que é o clube do teu coração? Assim, cara, você, cara, para ser um bom profissional, você tem que deixar de lado a paixão. Isso é algo que é muito necessário, porque primeiro que não necessariamente você tem que ser torcedor do clube para trabalhar nele, né? Isso é algo que a gente tem bem claro. Lógico, né? Tem que se tomar um cuidado com
com o que você diz, com o que você expõe nas redes sociais, isso é algo, né, importante, né? Tendo em vista, ninguém que trabalha, sei lá, na Nestlé vai ser demitido se postar uma foto comendo um batom que é da garota. Mas se você trabalha no Coritiba e posta uma foto com uma camisa do Atlético, certamente isso pode acarretar numa demissão. Então, são alguns cuidados que você tem que ter, mas é importante, como eu falei, você afastar essa figura do torcedor, do profissional. Muitas vezes você tem que entender que o clube não é aquilo que você quer que ele seja, é aquilo que é construído pelas pessoas que estão ali gerindo. Então, se alguém chega para você e pede para você fazer uma coisa, se aquilo é válido, se é legal, por mais que você ache, putz, esse jogador aqui não vale isso, não sei o quê, você tem que deixar essa camisa de torcedor do lado e assumir o profissional. Então, você não pode debater, ficar avaliando isso ou outras coisas ali que acontecem. Você tem que trabalhar sempre em prol do clube, né, e de forma que eu tutele de diversas demandas aí e ele fique protegido de ações e esteja sempre dentro da lei, questão de compliance. Então é isso, cara. E é legal você ver o quão importante o que sai na imprensa assim, 5% do que acontece, né? Todas as tratativas, todas as negociações, tudo que o clube passa, isso não chega à maioria do grande público, então é muito bacana assim, você estar por dentro e ver como que funciona. É um ambiente assim, repleto de ego, cada um com seus interesses. Eu acho que esse final de semana a gente teve um bom exemplo do que aconteceu, é nítido, é escancarado que não tem uma unidade de pensamento hoje no futebol brasileiro. Alguns se unem em prol de algumas coisas, para outras fica um pouco de lado, mas é meio que cada um por si, buscando seu interesse, e o desafio é se manter ético, se manter íntegro e fazer o melhor todo dia, cara, porque senão realmente o pessoal te engole, te deixa para trás e você perde o barco e vai embora. A gente perde o controle da situação. Daniel. É interessante que você falou, que eu lembrei, eu conheço alguns hábitos de futebol, né? Que eram hábitos da CBF, inclusive, aposentaram agora, né? E tem dois que torcem pelo Vitória e eles não gostavam da direção do Vitória, da época, e gostavam do presidente do Bahia. Então, assim, eles disseram que com o passar dos anos, continuaram sendo Vitória, sim, mas aquela coisa de torcedor, o futebol fez esfriar um pouco, passaram a ser um pouquinho mais frios. Mas a minha pergunta é a seguinte: você possui alguma ligação, algum contato profissional, não digo na questão de amizade pessoal, mas contato, relação permanente com advogados de outros clubes da Série A ou mesmo do Paraná? Porque eu lembro, por exemplo, que em 2013, quando teve aquela questão envolvendo Fluminense, Flamengo e Portuguesa, Fluminense e Flamengo estavam brigando um contra o outro, né? Acho que o Michel Assef Filho e o atual presidente do Fluminense, Mauro Bittencourt, eles tinham uma relação muito boa um com o outro, né? Então, como é com você? Você tem relação boa, por exemplo, com o advogado do Atlético Paranaense, do Paraná, de outros clubes da Série A? Ou é cada um mais ou menos na sua? Não, a gente tem sim, cara. Tem porque é necessário, né? Cada um sabe, isso que é o bacana. Cada um sabe o desafio do outro, cada um sabe que tá ali para defender os interesses do clube e muitas vezes, na maioria das vezes, a gente consegue separar o que você briga dentro de um contrato, né? Cada um vai querer colocar uma cláusula mais favorável para si, é óbvio, né? A gente está defendendo o interesse de cada um. A gente sabe que o outro não está fazendo aquilo por maldade, está fazendo para defender o trabalho dele. E a gente sabe como é importante a gente conseguir, muitas vezes algumas situações se resolvem justamente por isso, né? Pela empatia, por a gente saber que o outro às vezes também precisa ceder um pouco. Então, regra geral, a gente tem um bom relacionamento. Lógico, a gente tem diversas brigas em tribunais, a gente tem diversas brigas, né, dentro de campo, mas, assim, regra geral, cara, a gente tem um bom relacionamento, tem um grupo de WhatsApp com os advogados aí de todos os clubes. Recentemente, o pessoal lá do Rio
criou uma página no Instagram, o Futijur, não sei se vocês conhecem, que é uma página composta pelos advogados do Fluminense, do Vasco e do Flamengo, acho que o Botafogo só que não está, que eles ficam interagindo entre eles têm debates, acho que hoje eles teriam uma conversa, inclusive com o Rodrigo Caetano, acho que o Colomé, depois, se quiser entrar lá para dar uma olhada, seria bacana. Então, assim, regra geral, tenho entre os advogados uma amizade, até porque a maioria está nos clubes há muito tempo. Né? Então, são pessoas que com certeza já negociaram, já trataram, e um sabe do desafio do outro, o pessoal consegue, né, manter separar, às vezes, a discussão, né, de um negócio, às vezes no tribunal, e manter um relacionamento, porque é algo que, se o mundo dá volta, o mundo do futebol dá volta mais rápido ainda. Então, a gente sempre está em contato, a gente sempre está trocando ideia, e é importante que tenha essa, não amizade, né, de sair e tal, mas ter um respeito, ter a consciência do trabalho do outro, que isso é importante, né, mais do que tudo. A ética e o respeito com o que vem do outro lado. Muito bem. Queria saber de ti, ô, Guilherme, qual que é o teu sentimento, assim, de trabalhar? Você trabalha no clube do teu coração, né? Qual o teu sentimento, assim, de trabalhar do clube do teu coração, mas trabalhar numa área que muitas vezes é mais esquecida, que fica nos bastidores? E, primeiramente, é mais gratificante trabalhar... Você disse que trabalhou no Paraná Clube, né? É mais gratificante você ter, assim, o prazer de defender, seja juridicamente, esportivamente, o clube que você torce? Então, isso que eu ia falar. Meu avô jogou no Curitiba, né? Meu avô jogou no Curitiba entre 71 e 74. Ele foi campeão do Torneio do Povo, ele foi integrante de um dos clubes mais vitoriosos aí da história do Coxa. Mas desde pequeno, em casa, meu pai, flamenguista fanático, então a gente sempre teve essa divisão. Então, é um coração dividido, e que agora, né, tem mais o verde e o branco, ele é predominante. Cara, como eu falei, assim, quando a gente vê de fora, às vezes tem até essa visão que é, entre aspas, esquecido, que é bastidor, mas quando a gente conhece, quando a gente vê ali tudo que envolve, são duas figuras, né, que às vezes aparecem mais, que é o presidente, né, e o diretor de futebol. Né? Quem está no bastidor, quem mais aparece é esse pessoal. Eu fico muito grato, cara. Realmente um sentimento de gratidão por conta de tudo que, assim, eu comecei a estudar o direito esportivo em 2013, né, junto com um grupo de amigos na faculdade. A gente não sabia nada, né, não tinha essa matéria na faculdade, não tinha nada. A gente começou do zero, indo atrás em palestra, buscando livro, estudando, com contatos e tal. Eu consegui o estágio no Paraná Clube, e realmente, cara, quando você entra, você meio que esquece, assim, essa questão de torcedor. Você quer torcer porque o teu time o time que você está trabalhando vai bem, né? Então, quando eu estive no Paraná, acompanhava o Paraná, sempre torcer para que dê certo. Hoje no Curitiba, cara, assim, a gente não pode, lógico, deixar afetar, mas, cara, quando perde a gente fica chateado, quando ganha a gente fica feliz, sabe que vai ser uma semana mais leve de trabalho. Então você incorpora ali, né? Por mais que você não jogue, por mais que você esteja nos bastidores, você torce junto, você joga junto. Muitas vezes você tem que correr para colocar um jogador em condições de jogo, principalmente em casos de transferência. Então, às vezes é muito por conta de toda a burocracia, né, de emissão de contrato, de pagamento de taxa. É difícil você colocar um atleta em 2 dias em condição de jogo. E às vezes o diretor de futebol está ali, o técnico quer contar com o cara, o técnico quer que ele jogue, o técnico quer que ele esteja... Muitas vezes você vai, corre, o cara fica no banco, nem entra em campo. Mas você entra numa pilha que você tem que dar teu melhor para apresentar o trabalho
que o pessoal acho que fica um pouquinho de fora essa questão do clube em si, né? E você passa a torcer como se fosse uma extensão da tua vida. Então é legal a relação que tem, né? Não é só meramente do clube, é das pessoas, né? Que fazem, que constroem aquela entidade enquanto você está participando de tudo aquilo. Então, uma que é importante, assim, você mencionou que estava estudando direito desportivo, e quem é da área do direito hoje percebe que o direito esportivo vem crescendo e tem aumentado assim, o número de cursos, o número de pessoas interessadas e todos os outros derivados. A quais fatores que você pode atribuir esse crescimento, tanto no meio acadêmico, quanto até no meio um pouco informal, porque o torcedor hoje ele já é mais consciente disso, ele aceita que isso existe, mesmo que ele não considere isso uma parte importante, porque ele ainda se foca no resultado em campo. Mas aqui que você pode atribuir o crescimento do direito esportivo como área academicamente, a princípio? Cara, acho que são vários fatores, né? Muitos casos aí vieram ao conhecimento da imprensa, né? Muitos casos foram sendo, se não judicializados, né? Tiveram repercussão muito grande, principalmente depois da questão da Portuguesa, né? No julgamento lá em 2013, houve uma não espetacularização da justiça desportiva, mas desde então parece que voltou-se um pouquinho mais atenção a esses casos. E isso acaba chamando muita atenção porque mexe com a paixão do cara. O cara não ganha nada com o time vencendo, o cara não sei lá, ele fica feliz por uma paixão, por um sentimento assim inexplicável, né? Como eu digo, é surreal a gente ter pessoas pagando sócio-torcedor em tempos de pandemia que o cara não pode ir ao estádio, o cara não pode torcer para o seu time por conta de um evento assim de força maior, e o cara tá lá, todo mês ele continua contribuindo para o time, continua pagando em dia o sócio, então é algo que chama atenção por si só. Lógico, a maneira que a informação corre mudou muito, né, dos anos para cá. Hoje você tem, de forma muito mais pulverizada, a questão da divulgação de informações. Então, você não depende de um grande veículo de imprensa tomar conhecimento de alguma coisa para divulgar. Twitter, Instagram, você consegue pessoas que têm, às vezes, contato direto com o presidente. Isso facilitou a divulgação das informações e acho que chama mais atenção, traz mais o interesse do pessoal e é lógico, alia o útil ao agradável, né? Às vezes o cara é profissional do direito, trabalha com direito civil, direito empresarial e, posso trabalhar com o meu time, posso trabalhar com coisa, né, que está na mídia, que tem uma repercussão grande que isso não tem. Então acho que esse é um ponto também que chama mais atenção, que traz mais interesse aí, tanto para o estudo, né, na academia, quanto para a repercussão aí de manchetes, matérias e tudo mais. Bem, minha pergunta é a seguinte: qual foi o dia mais difícil, o maior desafio que você teve, um dia que você realmente teve uma dificuldade muito grande? Qual foi essa dificuldade? Se puder dizer, obviamente, né? Qual foi essa dificuldade? Qual foi o dia mais difícil que você teve até agora na sua carreira? Cara, tem alguns dias que ficam marcados, assim. Acho que a primeira sustentação oral no TJD, eu comecei, né, primeiro aqui no TJD Paraná, é um dia marcante, é um dia difícil por conta da necessidade de você estudar um caso complicado, né, que teve um Atletiba aqui que teve arremesso de bombas entre as torcidas e teve uma repercussão importante aqui no Paraná. Então, esse foi um dia difícil, né, para apresentar o trabalho para outras pessoas, né, pela primeira vez. Outros também, sempre em sede de liminar, em ações envolvendo, inclusive, o Atlético Paranaense, que queria jogar no Couto Pereira, alegava que tinha um contrato para isso. A gente tinha
um entendimento diverso, e como foi tudo em sede de liminar, a gente precisava fazer tudo a toque de caixa, então tinha que fazer algo consistente, bem feito, sem margem para erro, num tempo muito exíguo, num tempo muito curto. Então esse foi um dia difícil. E em relação ao desafio, acho que o dia assim, mais difícil, assim, enquanto advogado do clube, foi a queda para a Série B no final de 2017, por conta de todo o contexto, né, da partida. O Vitória tinha acabado de sofrer um gol do Flamengo, né, o Vitória ia cair, e 30 segundos depois teve o gol da Chapecoense, que acarretou no rebaixamento do Curitiba. E esse foi um dia duro, assim, por conta de todo o trabalho, de tudo que a gente lutou para chegar naquele momento e assim, meio que ruir e ir por água abaixo em 30 segundos. Então, isso machucou. Mas em relação ao desafio profissional, acho que pessoalmente, né, a questão da primeira sustentação oral no tribunal. E esse ano também um desafio muito grande foi a negociação do Ian Couto, né, para o Manchester City. Foi primeiro pela grandeza do City, né, por ser um clube muito grande, por ser a maior venda da história do Curitiba, e também por toda a dificuldade envolvendo ali negociação com o atleta, negociação com o empresário, os interesses de todos os envolvidos, e você manter a sintonia fina ali para não se perder, para ninguém desistir do negócio, e manter toda a negociação é de uma dificuldade assim, bem grande. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Hoje o Ian foi apresentado no Girona, né? O City emprestou o Ian lá para o Girona, mas, graças a Deus, deu tudo certo e, enfim, vida que segue. Vamos lá. Já aconteceu, o Guilherme, assim, algum episódio que, assim, que o departamento jurídico do Coritiba, assim, passou por uma grande pressão dentro do clube, enfim, por alguma decisão, algum erro que o departamento jurídico cometeu, seja algum erro ou foi induzido ao erro. Eu vou até dar um exemplo. O Santos, o time que eu torço, eu lembro que em 2018 hoje houve aquele Santos Independiente, que o cara ninguém sabia, e depois o clube acabou descobrindo por até um erro do departamento jurídico do clube, que o Carlos Santos estava suspenso, o clube foi eliminado e tudo mais, e acabou que logo após esse episódio, a gente como torcedor acompanha os setoristas do clube, o clube, digamos assim, fez uma caça às bruxas, digamos assim, dentro do departamento jurídico do clube, né? Já aconteceu, assim, algum episódio no Curitiba ou no Paraná que você presenciou, assim, que um episódio de que houve uma pressão do clube em cima do departamento jurídico por alguma decisão que talvez não foi bem certa, digamos assim, por parte do departamento jurídico? Primeiro, não sendo corporativista, mas já sendo uma grande justiça esse negócio do Santos, tal, que Não, aconteceu, sim, né, pelo sim. seguinte, né, eles fizeram a consulta formal à Conmebol, fizeram a consulta ao sistema Comet, que é o sistema ali das competições organizadas pela Conmebol. A Conmebol fala que não tem nenhuma punição e daí posteriormente falam que tem, né? Por mais que a responsabilidade seja dos clubes de verificar a condição de jogo do atleta ou não, cara, é muito difícil para você buscar uma decisão da Conmebol, porque nem sempre elas são publicizadas da forma que deveriam, né? Se a própria Conmebol diz que o atleta está apto, né, a gente entendeu com uma grande justiça aí nesse caso. Mas teve um caso emblemático do Coxa, assim, foi em 2017 também. A gente contava com um escritório terceirizado que nos atendia na Justiça Desportiva. A gente teve o caso Kleber, que foi numa partida contra o Bahia, no Couto, que ele deu cuspe, ele deu um soco e teve mais alguma conduta dele, né, que ele foi expulso. E a decisão na comissão disciplinar foi uma punição de 15 partidas, né, e R$150 mil de multa. A gente, lógico, recorreu para o pleno do STJD
E o advogado, né, o terceirizado que nos atendia, ele saiu de Curitiba após reunião com o presidente, após reunião com o departamento jurídico interno, com uma alçada ali para tentativa de um acordo, né? Ele tinha ali a proposta para tentar diminuir a pena, tanto da multa quanto do número de partidas de suspensão. No momento do julgamento, a Procuradoria, né, que observa o pedido do Curitiba, faz uma contraproposta um pouco acima do que o Curitiba apresenta e, como terceirizado, o advogado ele se vê obrigado a tratar com a diretoria se ele pode ou não aceitar a proposta nos termos que foram oferecidos. Nesse meio tempo, um dos advogados que estava no STJD no dia passa isso para a imprensa e sai uma manchete com o seguinte título: Coritiba tenta comprar STJD para diminuir pena de Kleber. E isso repercutiu nesse meio tempo, né, do cara entrar em contato com a nossa diretoria, perguntar se ele poderia aceitar os termos, se a gente apresentava mais alguma outra coisa. Isso chega para os auditores da STJD, que logicamente ficam indignados e retiram a proposta feita anteriormente, mantendo a decisão da comissão disciplinar de 15 partidas de suspensão. Então, não foi um erro necessariamente do clube, nem do advogado terceirizado. Ele atuou da forma que foi orientado, mas isso gerou, lógico, uma grande pressão, teve uma grande repercussão, visto que o Kleber era, se não o principal, um dos principais jogadores daquele time. E isso trouxe uma carga muito negativa, tanto que ao fim do ano, quando teve eleição, a chapa que foi eleita, a primeira medida foi o afastamento do escritório por conta desse episódio. Então tinha uma pecha assim por conta disso, que também, repito, não foi um erro, né, mas que gerou uma repercussão, uma carga negativa em cima do departamento. Guilherme, uma das últimas perguntas, eu acredito, na tua carreira dentro do Coritiba, seja como advogado ou até como estagiário, provavelmente você participou de vários processos e vários momentos você conseguiu, às vezes, reverter uma decisão ou até, infelizmente, não conseguiu reverter e o clube acabou sendo prejudicado. Tem alguma ou algumas decisões que você se lembra assim e pensa positivamente, olha, essa aqui eu fui decisivo, positivamente, eu consegui reverter algo importante em favor do Coritiba? Cara, tem algumas, né? São meus casos assim que eu guardo com carinho, né? Algumas ainda tem possibilidade de recurso, então não posso falar, mas tem uma que eu trato com bastante carinho, que é uma ação na CNRD, né? Na Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF, que um atleta com contrato de formação buscava a liberação, né, do vínculo dele com o Coritiba. Para quem não está habituado, atletas, em regra geral, atletas não profissionais têm a liberdade de se transferir para qual clube ele quiser, porém, atletas sob contrato de formação, né, o clube formador, que tem o certificado de clube formador da CBF, tem o direito de assinar o primeiro contrato de trabalho, né, o primeiro contrato profissional, podendo ser indenizado em 200 vezes os valores da formação, caso ele veja esse direito tolhido, né, ele não consiga assinar. Então, teve um processo na CNRD que buscava a liberação do atleta, em sede liminar, um caso bem complicado, né, porque se você daí sopesa a liberdade de um atleta amador se vincular com o clube que ele quiser, em detrimento do clube ter o direito ali da indenização, caso ele não possa firmar o primeiro contrato de trabalho. Então, foi algo que envolveu muitas esferas do clube, né? Eu tive que ir atrás de muitas informações com o futebol da base, o coordenador da base, os técnicos, o que o Curitiba já tinha investido na carreira dele, no andamento de tudo,
para apresentar uma defesa em 3 dias, né? Então foi um tempo muito curto para a gente elaborar essa defesa. A gente conseguiu, né, uma decisão favorável que o atleta permanecesse no clube, né? Depois houve inclusive um recurso em sede de pedido de reconsideração, que não é previsto. A gente novamente foi bem sucedido, e daí culminou que o atleta permaneceu no clube e está aí até hoje. Então, são assim, não representa às vezes um ganho financeiro, né? Mas é algo que você, pela construção da tese, por tudo que envolve, e pelo tamanho do representante que estava do outro lado, que é um dos advogados mais respeitados aí do direito desportivo no Brasil, é realmente algo assim que marcou positivamente. Assim, é um caso que realmente eu fiquei bem feliz assim de ter êxito, né? Então acho que esse é o principal. Fora alguns ainda que estão inclusive na mídia aí, acho que pode ter um desfecho positivo aí para o clube. Bem, creio que essa seja aqui minha última pergunta. É o seguinte: em 2009, nós tivemos aquele Coritiba 1, Fluminense 1, que resultou no rebaixamento do Coritiba, e tivemos uma verdadeira batalha ali dentro de campo, mas também fora de campo, né, com a torcida do Coritiba causando um grande tumulto. O Coritiba acabou sendo inicialmente penalizado com a perda de 30 mandos de campo, né? Foi uma coisa que até hoje seja recorde no futebol brasileiro. Depois eu acho, você pode até me corrigir, que reduziram a pena, não chegou a completar 30 mandos de campos perdidos. Tive que parar, Fluminense 1, Coritiba 0. Retornando, bem na hora, mas vamos lá. O Coritiba perdeu 30 mandos de campo, salvo engano, isso foi reduzido posteriormente, mas teve também bastante envolvimento de torcida organizada, teve presente também naquela bagunça. Existe hoje no Coritiba, através do departamento jurídico, algum diálogo com a torcida organizada? Sabe, hoje existiu alguma reunião? Olha, não é bom fazer isso, está chateado com o jogador, ok, mas assim, não pode atirar. Claro, estamos em pandemia agora, mas desde a normalidade, a gente não pode atirar coisa no gramado, não faz isso, né? Ou vocês não têm uma comunicação com torcidas organizadas? A gente tem contato, né, com a gente, não o departamento jurídico, né? A gente tem setores no clube que são responsáveis, né, por cada situação. Todo jogo dentro de casa, o Coritiba faz uma reunião de jogo, que a gente chama, com os principais setores envolvidos. Então, manutenção do estádio, departamento de futebol, departamento jurídico, coordenação de acesso, né, ao estádio. A gente trata das peculiaridades de cada jogo. Esse ano menos por conta da pandemia, que a gente não tem público, mas a gente sempre tem essa reunião. Então, eu entrei no clube em 2016, eu não peguei essa... logo depois, acho que foi diminuído para 10 partidas, se não me engano, mas que daí o clube jogou em Joinville, né? Tinha que disputar as partidas a 100 quilômetros de distância daqui, então as partidas eram jogadas lá na Arena Joinville, mas enfim, tem essa conversa. Inclusive teve episódio recente, né, que teve uma grande repercussão de uma faixa, né, exibida no Couto Pereira, que saiu na imprensa como uma alusão ao nazismo, né, Coritiba Uberale, acho que era a inscrição na faixa, e quando interpelado, né, o Coritiba, lógico, teve a necessidade de você entrar em contato com o pessoal para entender o contexto, né? Nunca tinha havido nenhum problema, ficou comprovado, né, que realmente não tinha nenhuma alusão ao nazismo, né, que tinha uma música do Dead Kennedys, né, do California Uberales, que eles se inspiraram para fazer a faixa, mas esse diálogo é constante. Lógico, não se pode confundir as coisas, né? Você tem que ter um relacionamento institucional, de forma a visar sempre a segurança, né? E que o clube ali tem o apoio da sua torcida, mas que também não se confunda tanto ali, não se torne tão próximo. Mas tem
esse diálogo, sim. Em tempos de pandemia, lógico, as torcidas podem ir, o pessoal da torcida pode ir ao estádio, acho que algumas horas antes do jogo, para colocar as faixas, né, para decorar o estádio. Então esse diálogo existe, e daí sempre com esse cuidado, né, sempre tentando manter a segurança, manter a proximidade, de forma que não extrapole, como em tantos casos, principalmente esse que aconteceu com o Figueirense, né? E a gente viu, lamentável, a invasão do CT por parte da torcida organizada. Então é necessário, mas sempre também com relativo distanciamento, para que não se confunda aí as esferas. Beleza. Rapidinho. Só para aproveitar, para quem não conhece, essa música California Uberalis é uma crítica ao governador da Califórnia no final dos anos 70, da própria banda punk Dead Kennedys. Exatamente. Infelizmente, FC também é cultura. Vamos lá. Para finalizar, minha última pergunta é uma pergunta totalmente esportiva, fugindo totalmente do âmbito jurídico, esporte, da área que o Guilherme trabalha, tudo. Pergunta curto e grosso: qual a sua expectativa como torcedor, como funcionário do clube, enfim, para o Coritiba em 2020? E /21, né? Cara, sendo bem franco contigo, acho que o grande desafio do Coritiba em 2020/21 é se manter na Série A, né, por conta da competitividade, né, desse ano, que a gente está vendo um campeonato bem equilibrado, né? Os principais candidatos ao título já tiveram derrotas para clubes considerados menores, e enfim, acho que o principal desafio, né, primeiramente se manter na Série A, e a expectativa, né, antes e agora, dependendo do desempenho, é beliscar uma vaguinha na Sul-Americana, né? Acho que tem condições, sem clubismo, né? Eu acho que o Coxa esse ano tem condições de beliscar uma vaguinha da Sul-Americana, principalmente dependendo do que acontecer em relação à Copa do Brasil, Libertadores. Se os clubes estiverem ali dentro do G6, pode sobrar uma vaguinha a mais ali para a Sul-Americana. Acho que o Coxa tem condição de buscar esse ano. Legal. Thiago? Estou esperando só para ver se o Colomé tem alguma pergunta, se a gente pode encerrar. Na verdade, a última pergunta que eu tinha feito seria para a galera que realmente curte e iria querer começar o direito esportivo, mas acho que eu perguntei tanto isso para ele várias outras vezes que acho que essa vez dá para pular, porque ele já deve estar cansado de dizer, viu, trabalha, estuda e para de encher o saco. Que é o que ele sempre disse. Eu sempre disse isso para todo mundo que eu conheço. Inclusive o pessoal do grupo, né, do pessoal lá do grupo de direito esportivo da Federal do Paraná. E também contar com um pouco de sorte, né? Exatamente. Se preparar para quando tiver a oportunidade conseguir aproveitar. Exato. Então É Thiago. isso. É isso. Então, Guilherme, muito obrigado por aceitar nosso convite, muito obrigado por ficar aqui. Foi muito bom para a gente aprendeu muita coisa aqui de bastidores, de direito esportivo. Agora, Colomé, Richard e Dalência, obrigado pela participação, pela ajuda. E lembre-se sempre, infelizmente, FC, o pior time é o seu. Fala, galera! Passando só para lembrar você seguir a gente no Instagram, no @infelizmentefc. Segue a gente no Twitter também, no @FCInfelizmente. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita, Spotify, Anchor, Google Podcasts, qualquer uma delas. A gente está em basicamente todas. Também para se inscrever no canal do Twitter, ativar o sininho. Lembrando que todo domingo sai entrevista no canal e toda quarta-feira sai um episódio novo, além das lives esporádicas e alguns programas especiais. Então lembre-se sempre, infelizmente FC, o pior time é o seu.